Então, meus amigos, eu queria saber daqueles que no passado julgavam o regime militar ser uma ditadura e que ainda hoje o tem como isso, principalmente aqueles artistas, né, Caetano Veloso, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, esses que protagonizavam as críticas ao governo militar, dizendo que havia uma censura dentro do nosso país, e de fato havia os censores. Mas todos reconhecem que aquela foi a época de maior produção intelectual, tanto da música quanto do cinema, quanto da televisão, da literatura, do teatro, mesmo havendo censura, porque censura não é proibição. Censura é, é um instrumento de controle daquilo que é ofertado à nossa sociedade. Né? Na época da censura, você não via as baixarias, as pornografias explícitas nas músicas endereçadas, inclusive, às crianças. Eu queria saber se eles chamam de ditadura o que está sendo feito pelo ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, aquele que deveria salvaguardar a Constituição Federal, a rasga diariamente, vilipendia diariamente e coloca em xeque, né, a estabilidade jurídica e política do nosso país. Esse cara, esse ditador, condenou e sentenciou um deputado parlamentar em pleno exercício de mandato conferido pelo voto popular por crime de opinião e palavras, algo que lhe é garantido, assegurado no artigo 53 da Constituição Federal, ou seja, o parlamentar é inviolável em suas palavras, opiniões e votos. Mas para o ditador do STF, não é. E com o decreto que concede graça ao Daniel Silveira, deputado, esse decreto publicado no Diário Oficial da União pelo presidente da República, prerrogativa única e exclusiva dele, dentro das 4 linhas da Constituição Federal, não está sendo cumprido por esse ditador, que agora, mesmo o decreto estando em vigor, aplica uma multa de R$ 405 mil ao deputado Daniel Silveira, valor que esse ditador sabe o deputado não ter condição de pagar com os seus recursos. Não satisfeito com a aplicação da multa, esse ditador bloqueou todos os bens do deputado Daniel Silveira. Ainda não satisfeito com a aplicação da multa e o bloqueio dos bens, esse ditador está retendo 25% do subsídio de deputado federal, ou seja, do salário que o deputado recebe. Ele está retendo 25% desse valor para garantir o pagamento da multa. Esse ditador diz que o deputado Daniel Silveira violou proibições aplicadas por ele, como não poder conceder entrevistas. Abrindo um parêntese, você se lembra que o ex-presidiário, aquele marginal que foi presidente, que saqueou os cofres da nação quando esteve preso, ganhou dessa Suprema Corte o direito de conceder entrevista a qualquer órgão de comunicação e ele escolheria qual órgão iria lá na sua cela entrevistá-lo, e assim foi feito? Pois é, 2 pesos e 2 medidas. O deputado Daniel Silveira, em pleno exercício de mandato, não sendo condenado por nenhum crime de corrupção e nenhum outro de prática deletiva, está proibido pelo ditador da Suprema Corte de conceder entrevistas a qualquer tipo de veículo de comunicação, tanto
que ele está sendo punido por conceder entrevista à Jovem Pan, ao programa Os Pinos nos Is. Esse ditador também proibiu o deputado Daniel Silveira de participar de eventos públicos, ou seja, o deputado no último dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, participou de evento público em comemoração ao Dia do Trabalhador, na Paulista, na Avenida Paulista, em São Paulo, e está sendo punido por esse ditador da Suprema Corte por isso. Ou seja, um parlamentar eleito pelo voto popular não pode participar de um evento popular. É proibido e violou essa proibição. E também esse ditador o condena por ter violado determinados critérios de monitoramento, né, do seu deslocamento dentro do Estado, dentro da nação brasileira, ou seja, um deputado parlamentar que não cometeu crime nenhum, transitando com tornozeleiras, e aí esse ditador julgou que ele violou esse monitoramento. Queria perguntar para esses lacradores aí de plantão, isso não é ditadura? Se tudo isso fosse aplicado a um cidadão comum, né, que não estivesse ocupando cargo eletivo, já seria um absurdo dos absurdos. Mas um deputado federal, eleito pelo voto popular, em pleno exercício de mandato, ser proibido de conceder entrevistas, de participar de evento público, ter uma tornozeleira eletrônica, ser condenado a 8 anos e 9 meses de prisão, pagamento de multa, antes pagou uma multa de 100 mil, agora aplicação de multa de 405 mil reais, bloqueio dos bens, retenção de 25% do seu subsídio de deputado. Isso não é ditadura? E tudo isso após o presidente da República, dentro do que estabelece a Constituição Federal, ter concedido graça e publicado o decreto no Diário Oficial da União. O que esse cara quer? Quem é que está causando a instabilidade jurídica e política do nosso país? Não há ninguém que possa frear esse marginal travestido de ministro da Suprema Corte. Quem poderia freá-lo seria o Senado Federal, que tem prerrogativa para isso, mas um outro marginal, presidente da Casa do Congresso Nacional, né, daquela Casa Legislativa, já esteve se reunindo com esse ditador, né, com a Suprema Corte ali representada, e colocando agora dúvidas quanto ao que estabelece o artigo da Constituição que garante ao presidente a prerrogativa exclusiva de conceder indulto e graça a quem ele queira. Quem é que vai dar o basta? Nós, cidadãos, nas urnas? Eu estou achando meio difícil, porque as urnas são controladas por essa Suprema Corte e serão controladas por esse ditador, que será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral no período das eleições. Acorde, Brasil! Esse marginal travestido de ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, será o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, será o homem que irá comandar e controlar as eleições de 2022, que deverão eleger deputados estaduais, federais, senadores, governadores de estado e presidente da República. Ah, mas as Forças Armadas estão lá. E daí? O que as Forças Armadas têm feito até agora? Se não emitir uma notinha condenando as falas de um outro ditador da Suprema Corte, o ministro Barroso. Eles sabem que pelo voto popular a eleição é decidida no primeiro turno e com uma ampla margem de voto em favor do presidente Bolsonaro. As manifestações do dia 1º de maio mostram isso. Aquele que está em primeiro lugar nas pesquisas e que vence em primeiro e segundo turno, o ex-presidiário, mas eterno marginal, eterno ladrão, não conseguiu levar o povo para a praça, mesmo colocando uma artista de renome internacional, Daniela Merda, que não conseguiu
lotar um espaço restrito, enquanto que a Avenida Paulista, no mesmo estado, na mesma capital, São Paulo, transbordou de gente que foi não para assistir um show de um artista vulgar, mas para dizer: eu sou contra o que esses ditadores da Suprema Corte estão falando. E a gente se vê assim, atrofiado, impossibilitados de clamar, inclusive, porque isso que eu estou falando aqui é passivo de punição, de condenação por essa Suprema Corte, por esse ditador. E se a gente não externar a nossa indignação? Você tem coragem de criticar as atitudes desta instituição, destes membros dessa instituição? Eu estou fazendo aqui um desabafo. Ou tomamos providência de alguma forma, ou, a exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina, essas eleições serão dadas nas mãos da esquerda brasileira e mundial. As eleições serão dadas nas mãos do ex-marginal que quer voltar para completar o roubo, o saque aos cofres públicos da nação, dada pelas mãos do próprio tribunal que deveria cuidar das eleições. E a gente se vê atrofiado. Um presidente sério, honesto, produtivo, que joga dentro das quatro linhas, não pode fazer nada. Um Congresso acovardado, uma Câmara Federal cheia de marginais travestidos de representantes do povo, e você tem culpa nisso. Eu tenho culpa por, no passado, ter acreditado nesses marginais. Um advogado de uma organização criminosa ascende ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de lá coloca em prática toda aquela vontade, pretensão da esquerda do Brasil, do ex-marginal, do ex-presidente marginal, que foi solto, descondenado, direitos políticos garantidos, para disputar e receber de suas mãos as eleições de 2022. Uma guerra civil está prestes a acontecer nesse país. Mas, enquanto isso, garanto o seu voto a quem tem compromisso com a sua pátria, com a soberania nacional. E esse ditador terá vida curta dentro da magistratura do nosso país. Queira Deus.